Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como arquiteto. Herdei uma antiga casa de minha avó, localizada em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Animado com a ideia de ter meu próprio espaço, não hesitei em mudar-me para lá. No entanto, o que eu não sabia na época é que essa herança traria consigo uma história de terror que mudaria minha vida para sempre. Assim que entrei na casa, uma sensação de nostalgia me envolveu. Contudo, algo estava fora do lugar. No sótão, descobri uma coleção de bonecas antigas que pertenciam à minha avó. Elas tinham olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento meu. Ignorando a sensação incômoda, decidi mantê-las como parte da memória da minha avó. As primeiras noites foram tranquilas, mas à medida que o tempo passava, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ouvia sussurros no escuro, como se as bonecas estivessem conspirando. A sensação de ser observado tornou-se constante. Certa noite, acordei com um choro suave, algo entre um lamento e uma risada distorcida. A origem do som parecia vir do sótão. Ao chegar lá, encontrei as bonecas em uma disposição diferente. Uma delas, com cabelos desgrenhados e olhos vazios, estava fora da prateleira. Tremendo, coloquei-a de volta, mas mal pude acreditar quando, virando-me para sair, percebi que as outras agora tinham os olhos fixos em mim. O terror cresceu à medida que as noites avançavam. As bonecas pareciam ganhar vida própria, mudando de posição e até mesmo mudando suas expressões faciais. Em uma noite particularmente sombria, acordei ao som de risadas ecoando pela casa vazia. As bonecas estavam agora todas alinhadas, na beirada da cama, observando-me com um semblante malicioso. A cada tentativa de me livrar das bonecas, elas sempre voltavam, como se a casa as reivindicasse. A atmosfera pesada se intensificava e o medo me consumia. Eu sabia que precisava descobrir a verdade por trás dessas bonecas antes que fosse tarde demais. O passado sombrio da minha avó estava ressurgindo e eu estava prestes a mergulhar em um pesadelo que nenhum arquiteto poderia projetar. Determinado a acabar com o sinistro encanto das bonecas, peguei cada uma delas e as atirei em um latão no quintal. A sensação de alívio momentâneo foi obscurecida pela escuridão crescente ao meu redor. Com um coração pesado, despejei gasolina sobre as bonecas e, tremendo, acendi o fogo. As chamas dançaram sob o céu noturno, iluminando o quintal com um brilho sinistro. O crepitar do fogo ecoava como uma canção de despedida para as bonecas, que uma por uma foram consumidas pelas chamas famintas. Fiquei lá, observando a purificação pelo fogo, esperando que esse ato desesperado resolvesse o enigma que assombrava minha nova morada. Após o último resquício de fumaça desaparecer, retornei para dentro da casa, tentando convencer a mim mesmo de que a terrível saga havia chegado ao fim. No entanto, a noite ainda estava longe de terminar. Meu telefone tocou, quebrando o silêncio da casa. A voz que ressoou do outro lado era infantil, mas carregava um eco de melancolia. Por que você colocou fogo na gente, papai? Estamos aqui fora te esperando. Um arrepio percorreu minha espinha. O que deveria ter sido a libertação tornou-se uma nova condenação. Abri a porta relutantemente e lá, no escuro da noite, as sombras ganharam forma. As bonecas, agora carbonizadas e derretidas, estavam alinhadas no mesmo quintal onde eu as queimara. A voz infantil continuou, ecoando entre as ruínas das bonecas. Você pensou que poderia nos queimar, papai? Agora estamos aqui fora, esperando por você. O terror que eu esperava ter deixado para trás havia retornado, mais vívido e aterrorizante do que antes.
As sombras das bonecas desfiguradas pareciam sussurrar promessas de vingança. Eu estava preso em um pesadelo que transcendia o entendimento humano, onde o passado se recusava a descansar e o fogo da purificação apenas inflamava as chamas da angústia. Corri desesperadamente para dentro de casa, meu coração batendo descompassado. Tranquei-me no quarto, buscando um refúgio temporário contra a ameaça sobrenatural que agora se desenrolava em meu quintal. O cheiro de plástico queimado penetrava no ar, misturando-se com risadas infantis diabólicas que ecoavam pelos corredores sombrios da casa ancestral. Enquanto eu me encolhia no canto do quarto, as batidas na porta começaram. Cada golpe era acompanhado por vozes distorcidas, uma sinfonia de súplicas e promessas sinistras. "Abre a porta, papai. Queremos você para sempre com a gente", sussurravam as vozes infantis, mas nada sobre essas vozes transmitia a inocência natural das crianças. O quarto parecia encolher ao meu redor, as paredes parecendo mais próximas a cada batida. O cheiro de plástico queimado tornou-se sufocante, como se as chamas do latão no quintal tivessem se infiltrado na própria casa. Eu sabia que não podia permanecer ali indefinidamente, mas a ideia de enfrentar as sombras fora do quarto era quase insuportável. A voz de uma das bonecas, agora mais nítida, chamou-me pelo nome. "Rafael, por que está se escondendo? Queremos você conosco. Abre a porta, papai." O tom infantil era corrompido por uma malícia indescritível, e a perspectiva de encarar as criaturas que uma vez foram bonecas infantis, agora transformadas em manifestações do terror, paralisava-me. O quarto parecia um santuário temporário contra as forças sobrenaturais do lado de fora, mas a verdade era clara. Cedo ou tarde, eu teria que confrontar o pesadelo que assolava minha herança familiar. O desespero era palpável. A promessa de um destino sombrio ecoava nas vozes infantis, e eu estava prestes a descobrir até onde ia a escuridão que habitava minha própria casa. As risadas infantis agora se transformaram em uma voz grossa e demoníaca, ecoando pelos corredores como um trovão sombrio. "Você é nosso para sempre, não tem para onde correr", proclamou a voz, enquanto o riso maligno persistia, penetrando cada recanto da casa. Com o desespero corroendo minha alma, tomei uma decisão impulsiva. Abri a janela do quarto e pulei para fora, desafiando a lógica da altura e da segurança. O solo me recebeu em uma impactante recepção, mas a urgência de escapar da presença aterrorizante superou qualquer dor física. Desatando a correr desesperado, senti o vento cortar meu rosto, enquanto o eco da voz demoníaca continuava a reverberar. Não ousei olhar para trás, temendo o que poderia encontrar. A escuridão da noite envolvia-me, e as sombras pareciam dançar ao ritmo acelerado do meu coração palpitante. Gritos de agonia e risos malignos perseguiram-me, ecoando na noite silenciosa. A floresta ao redor parecia densa e impenetrável, mas eu corri sem olhar para trás, ignorando os galhos que arranhavam minha pele e a terra irregular sob meus pés. Ao longe, as vozes distorcidas continuavam a proclamar a inevitabilidade do meu destino. "Você é nosso para sempre", sussurrava o vento, carregando consigo a promessa sinistra. O medo pulsava em minhas veias, mas a necessidade de escapar era mais forte. Corri, sem saber para onde, apenas fugindo do pesadelo que havia se tornado minha herança. O que quer que fosse aquilo, não tinha intenção de deixar-me escapar tão facilmente. Eu estava preso em uma corrida desenfreada pela minha vida, na esperança de encontrar um refúgio seguro contra as forças sobrenaturais que ameaçavam me envolver para sempre. Abandonei aquela casa amaldiçoada, buscando refúgio na casa de amigos.
Compartilhei com eles a terrível saga das bonecas que assombravam minha herança familiar. Amanda, a esposa do meu amigo, sugeriu que conhecia uma senhora com habilidades peculiares que poderia nos ajudar a lidar com o sobrenatural. No dia seguinte, encontramo-nos com a senhora misteriosa, que ouviu atentamente minha história. Após compreender a magnitude do problema, ela concordou em ajudar. Marcamos uma visita à casa depois do almoço. Diante da casa assombrada, a senhora carregava consigo uma caixa de madeira adornada com símbolos estranhos e trancada com cadeados. Intrigado, observei enquanto ela se dirigia ao interior da casa com determinação, instruindo-nos a aguardar do lado de fora, alertando-nos a não entrarmos, mesmo se ela chamasse. O tempo parecia arrastar-se enquanto aguardávamos. Finalmente, a senhora emergiu, visivelmente cansada, mas com um semblante de dever cumprido. Explicou que havia selado as bonecas na caixa, assegurando-me que agora eu não teria mais problemas com a casa. A gratidão transbordou de mim, enquanto agradecia a senhora pelo alívio que ela trouxera à minha vida. Contudo, não questionei para onde ela levaria a caixa ou o que faria com as bonecas aprisionadas. Não tinha mais como permanecer na casa, então decidi vendê-la e comprar outra em uma cidade vizinha. Mesmo agora, longe daquela casa assombrada, as lembranças das bonecas persistem em assombrar meus pensamentos. A incerteza me atormenta. Elas ainda estão seladas na caixa? Elas podem escapar? Estarão à espreita, aguardando o momento adequado para escolherem um novo papai ou mamãe? As perguntas permanecem sem respostas e o arrepio na espinha persiste, recordando-me de que o sobrenatural é muitas vezes um enigma indecifrável. Espero com todo o meu ser que aquelas bonecas permaneçam eternamente aprisionadas naquela caixa, esquecidas pela passagem do tempo.